Shabbat Shalom, o tema da mensagem desse Shabbat: atenção aos sinais dos tempos. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez pela tua presença, pela tua bondade. Pai, me capacite a compartilhar com meus irmãos o que o Senhor tem ensinado, trabalhado primeiramente na minha vida. E nessa mensagem eu tenho certeza que existe porções que cabe à vida de cada um dos meus irmãos. Que cada um possa tomar propriedade daquilo que elas precisam e que possam estar pronta e preparada para serem cheias da tua presença, sensível à tua voz e saber a direção do caminho a seguir. É o que eu lhe peço. B'Shem Yeshua HaMashiach, que assim seja. O tema da mensagem dessa semana: atenção aos sinais dos tempos. Em todas as épocas, em todas as gerações, sempre existiram pessoas com dúvidas sobre o que fazer. Entretanto, nunca vimos uma quantidade tão grande de pessoas indecisas sobre o que devem fazer ou não no momento que nós estamos vivendo. Quais decisão devem ou não tomar? Uma situação que se agravou muito com esses eventos recentes de ordem mundial e tem piorado a cada dia, exercendo uma grande pressão, uma grande opressão sobre a vida de todas as pessoas. Existem muitas questões envolvendo a vida das pessoas, seja na área econômica, questões relativas à segurança, provisão, trabalho, entre tantas outras dúvidas que desencadeiam muitas perguntas. A grande maioria sem resposta. Nessa Parashá 7, Vaitse e saiu, Yaakov teve que deixar a casa dos seus pais e seguiu para a casa da sua parentela em Harã, por receber opressões, com ameaça de morte por parte do seu irmão Esav, que havia repassado o seu direito de primogenitura. Repassou o direito de receber a bênção da prosperidade para Yaakov, mas não queria entregar. Esav queria receber uma bênção para dominar sobre Yaakov. E ao perceber que não conseguiria realizar o seu desejo, entregou o seu coração ao ódio mortal, porque se sentiu injustiçado. Ainda que Esav se lembrasse que havia vendido o direito de primogenitura para o seu irmão por um prato de lentilha, ele considerava que o irmão o tinha enganado. E não que ele mesmo houvesse desprezado algo de grande valor espiritual, algo de valor permanente. Esav trocou algo duradouro por uma saciedade extremamente provisória. Yaakov possivelmente tinha muitos questionamentos. Afinal, ele havia tentado explicar para sua mãe, Rivka, que aquela situação poderia criar sérios problemas no seu relacionamento com seu pai.
que poderia até amaldiçoá-lo, em vez de abençoá-lo. Yaakov nem mencionou nada sobre o seu irmão. Os valores entre Yaakov e Esav eram bastante diferentes. Mas eu acredito que Yaakov não tinha como mensurar a gravidade e a fúria de ódio mortal de Esav sobre a sua vida. Esav parecia ter sido possuído por um espírito maligno de vingança. E só pensava e planejava matar Yaakov. E começou a compartilhar com outras pessoas. E o seu plano chegou aos ouvidos de Rivca. Apreensiva, temeu perder o marido e o filho Yaakov no mesmo dia. Conhecedores da história de Caim e Abel, aqueles pais sabiam que o pior estava em curso. Assim, Yaakov percebeu a gravidade da situação. Uma ruptura com o seu irmão Esav de forma intransponível. Um efeito colateral inesperado, não planejado e nem pretendido. Rivka alertou Yaakov sobre o perigo de morte, apresentou Yaakov para Yitzhak, que depositou sobre ele a poderosa bênção de soberania, a bênção avota, a bênção dos patriarcas. Tudo o que Yaakov precisava para seguir como herdeiro de Avraham e das promessas de Hashem nessa terra. Então, Yitzhak e Rivka, agora em unidade, em acordo, despediram Yaakov para a casa da sua parentela, para fora do convívio e do perigo com Esav. Uma bênção de soberania foi a que Yitzhak havia proferido. Mas no momento em que Yaakov foi encaminhado em obediência aos pais para a casa dos parentes da sua mãe, Yitzhak deposita sobre Yaakov esta bênção avota. E a partir de então, ele tem tudo o que ele precisava. Seguir com a herança de Avraham na terra dos viventes. É muito provável que Yaakov tenha pensado que, assim como o seu irmão não havia valorizado o direito de primogenitura, ele também não valorizaria a bênção do seu pai. Mas nesta questão, ele se enganou. Bereshit, Gênesis capítulo 27, versículo 41. Esav odiou seu irmão por causa da bênção que o seu pai lhe deu. Esav disse consigo mesmo: o tempo de lamentar meu pai virá em breve, e então matarei meu irmão Yaakov. Yaakov aprendeu com aquela situação em observar o comportamento das pessoas ao seu redor para identificar situações de perigo. E a Ruach HaKodesh deseja nos ministrar para aprendermos a identificar, para estarmos atentos para situações de riscos que podem surgir ao nosso redor, pois estas situações são sinais dos tempos para a nossa vida. Yaakov, quando chegou a Harã, foi muito bem recebido pelos seus parentes. Se apaixonou por Rahel à primeira vista, trabalhou por 7 anos para se casar com ela e nem percebeu o tempo passar.
No dia do casamento, Lavã, seu sogro, o enganou. Yaakov recebeu Leia como sua esposa no lugar de Rahel. Houve um novo acordo 7 dias depois e ele se casou com Rahel. Entretanto, precisou trabalhar mais 7 anos para pagar aquela conta, com juros e correções. Depois de 14 anos enriquecendo a Lavã, a pressão e opressão deveria ser grande sobre Yaakov, porque ele desejou voltar para Canaã, para o convívio da sua família, sem rebanho. Porém, Lavã, utilizando de religiosidade, convenceu Yaakov a ficar. Bereshit, Gênesis capítulo 30, versículo 27 a 28. Lavã respondeu-lhe: se você tem alguma consideração por mim, por favor, ouça. Tenho observado os sinais de que Adonai abençoou-me apenas por sua causa. Diga-me quanto você quer de salário. Ele, Lavã, disse, e eu pagarei. Lavã, o ímpio, conseguiu ver os sinais do favor de Hashem através da vida de Yaakov. E às vezes, pessoas que se dizem irmãos, recebem o bem de Hashem através de uma vida e não conseguem nem reconhecer. Lavã reconhecia que estava sendo beneficiado, mas ele queria receber mais. Não estava satisfeito. E pior, não se importava com Yaakov, nem com a sua família. Lavã propôs um novo acordo, sabendo que ele não cumpriria com a sua palavra. O trabalho de Yaakov agora seria por um salário. Lavã tentou prejudicar Yaakov 10 vezes, mudando a sua forma de pagamento. Yaakov perseverou na sua confiança em Hashem e, mesmo recebendo o mal, seguiu fazendo o que era correto. E por esse motivo, ele foi muito abençoado. Lavã, pelo seu modo de agir, perdeu tudo. Você que tem o hábito de fazer acordos e não cumprir, mude a sua posição e passe a cumprir a sua palavra empenhada. Você que só pensa em receber mais e mais, verifique no que você pode contribuir com as outras vidas ao seu redor. Não queira você enriquecer fazendo outras pessoas trabalharem para você como escravos. Mas liberte as pessoas ao seu redor para que Hashem possa continuar te abençoando através dessas vidas. Você que não se importa com as outras vidas ao seu redor, mude o seu proceder para que você não caia nos seus próprios laços e perca tudo. Lavã, pelo seu modo de agir, perdeu tudo. E a pressão e opressão que já havia sobre Yaakov aumentou muito. Bereshit, Gênesis capítulo 31, versículo 1 e 2. Então ele ouviu que os filhos de Lavã diziam: Yaakov tirou tudo que o nosso pai já teve. Ele enriqueceu muito, tirando o que pertencia ao nosso pai. E também percebeu que Lavã olhava para ele de modo diferente.
tomou decisões erradas e ainda responsabiliza outras pessoas pelo seu próprio erro. Pelas experiências ruins que Yaakov passou com o ódio mortal do seu irmão Esav, ele aprendeu a observar o comportamento das pessoas ao seu redor. E ainda que não houvesse ali ameaças de morte, ele aprendeu a reconhecer aquele padrão de comportamento. Depois que ele percebeu a situação ao seu redor com Lavan, ele estava pronto e recebeu a confirmação de Hashem para sair daquele lugar. Bereshit, Gênesis capítulo 31, versículo 3. Adonai disse a Yaakov: volte à terra de seus ancestrais, para seus parentes. Eu estarei com você. Yaakov poderia ter tomado as decisões de sair daquele lugar, seguindo as instruções de Hashem, sem consultar a família dele. E provavelmente a família dele o seguiria. Mas ele consultou as suas esposas, apresentou a injustiça que sofreu por anos. A intervenção sobrenatural de Hashem, que o guardou milagrosamente, salvando o patrimônio deles. E apresentou a elas as instruções de Hashem para que ele voltasse para a sua parentela. Bereshit, Gênesis capítulo 31, versículo 14 a 16. Rahel e Léa responderam-lhe: nós não temos mais nenhuma herança dos bens de nosso pai, e ele nos considera estrangeiras, pois ele nos vendeu. Além disso, ele consumiu tudo o que recebeu em troca de nós. Mesmo assim, a riqueza que Deus tirou do nosso pai tornou-se nossa e de nossos filhos. Por isso, o que Deus ordenou a você fazer, faça. As esposas de Yaakov não conseguiam também perceber o risco de morte que ele estava correndo naquele lugar, e se focaram nos bens materiais. De qualquer forma, elas apoiaram Yaakov em sair daquele lugar e seguiram juntos, em unidade. Nesse mundo, as pessoas têm mais facilidade de observar o que é material, e nas suas inocências, pessoas têm abraçado cobras perigosas. Yaakov poderia ver aquela situação e pensar como a maioria das pessoas costuma fazer. Hashem é poderoso, Hashem é comigo, estou prosperando aqui, não vou seguir, então eu vou seguir prosperando, porque eu e minha família temos a proteção de Hashem, do poderoso, do todo-poderoso, para nos guardar e nos livrar de todos os males. Muitas pessoas têm pensado dessa forma. Cuidado. Yaakov não teve esse tipo de pensamento. Yaakov, quando chegou, foi bem recebido pelos seus parentes. Trabalhou duro, correto, e viu os milagres e a proteção de Hashem, sim. Prosperou, constituiu família, teve filhos, mas agora aquele lugar não tinha mais Shalom. Este é um padrão que deveria ser observado por todas as pessoas nessa terra que temem o nome sagrado de Hashem. Judeus messiânicos, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se
pela manutenção da Shalom com todos e pela santidade, sem a qual ninguém virá ao Senhor. Isto nos ensina que devemos estar em unidade com a nossa família e com o Shalom ao nosso redor, seguindo em santidade em direção a Hashem através de Yeshua. Precisamos ficar atentos e observar para que estes valores não sejam removidos da nossa vida. Quantas famílias estão seguindo em divisão, sem Shalom ao seu redor, abrindo mão da sua santificação para ter um prazer momentâneo nessa terra. E assim, seguem perdendo a presença do Senhor. O único que pode reestabelecer todas as coisas no seu devido e correto lugar. Sem unidade, sem Shalom, sem santidade, sem estes valores, certamente erraremos o nosso alvo. E depois poderemos até dizer, na nossa loucura, que Hashem nos conduziu para um engano. Yaakov não tinha a Torá, mas nós temos, e portanto nossas ações hoje são indesculpáveis. Os conselhos de Hashem estão escritos e traduzidos, inclusive para o português. Não podemos fazer coisas, tomar ações contrárias às instruções de Hashem e acreditar na nossa loucura que nada de ruim acontecerá. Satã não deixa passar nada incólume. Se existe Shalom na sua vida, se você tem aberto mão da santificação na sua vida, se não existe Shalom na sua vida, e se você tem aberto mão da santificação na sua vida, eu receio que você esteja fora da vontade de Hashem. 1 milímetro fora da direção, em pouco tempo, você estará completamente fora de rota. Volte, então volte, em nome de Yeshua. Faça techuvá, retorne e prove, e veja você com seus olhos, experimente. E você descobrirá que Hashem é bom. Hashem confirmou no coração de Yaakov que o tempo dele naquele lugar havia chegado ao seu final. Hashem deseja nos conceder os seus conselhos. E nunca foi da vontade de Hashem para que alguém colocasse em risco a sua ou a vida de pessoas queridas em risco, permanecendo em algum lugar mais tempo do que deveria, ou até seguindo para algum outro lugar ainda pior. Eu oro sempre para estarmos no lugar certo, com as pessoas certas, pelo tempo estabelecido, para cumprirmos nessa terra a vontade de Hashem. E certamente seremos alertados antes das coisas ruins acontecer. E saberemos o que devemos fazer. Coisa terrível é ter de agir dentro do caos, no desespero, no meio da adversidade. E se deixarmos o desespero tomar o nosso coração, invadir a nossa mente,
podemos errar ainda mais facilmente. Que Hashem nos livre dessas situações, mas que fiquemos atentos, apercebidos, porque tudo dá algum tipo de sinal. Até Lavan percebeu os sinais. Yaakov procurou pelas esposas, compartilhou a situação, relatou o que estava ocorrendo, depositando ainda mais a sua confiança em Hashem. Bereshit, Gênesis capítulo 31, versículo 5b. No entanto, o Deus de meu pai está comigo. Conseguiu o apoio das esposas para fazer o que o Senhor havia falado para ele fazer. Voltar para a casa dos seus ancestrais em unidade. E assim atrair com isto a presença do Senhor. Vocês que são casados, têm feito as coisas, tomando as decisões em unidade com o seu cônjuge, avalie você a sua vida. Sentir que o Senhor está com você no que você está fazendo é algo fundamental para a nossa sobrevivência nessa terra. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o Senhor está comigo, neste lugar, propagando vida para outras vidas, até em outros lugares. Yaakov sabia que as situações, as relações ali com Lavan estavam desgastadas e piorando rapidamente. Com Lavan e com os filhos de Lavan. E poderia ser direcionadas para uma grande tragédia. E não era algo da imaginação de Yaakov. Precisamos aprender a reconhecer as situações ao nosso redor. Precisamos estar sensíveis às instruções de Hashem para assim evitarmos tragédias na nossa vida. A violência é um sinal de que algo está errado ocorrendo ao nosso redor. Não podemos esperar a morte chegar para seguirmos para outro lugar. Hashem deseja que antes de recebermos o dano, que possamos receber o seu maravilhoso conselho. Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas capítulo 21, versículo 36. Fiquem alertas e orem sempre, para que tenham a força e escapem de todas as coisas que acontecerão e fiquem em pé na presença do Filho do Homem. O desejo de Hashem para as nossas vidas é nos guardar, nos proteger, para não sermos destruídos, e precisamos compreender isto com urgência. Não sabemos o que ocorreria com Yaakov se ele permanecesse na companhia do seu irmão Esav com ódio mortal. Mas o risco de morte era grande e real. O ódio tem produzido efeitos terríveis na vida de muitas pessoas nessa terra. Na questão com Esav, Yaakov fugiu da morte sozinho. Agora tinha uma grande família, servos e rebanhos, e novamente, para preservar a sua vida, precisava fugir. O mal se reorganiza. A Ruach HaKodesh nos alerta que hoje existem situações que seguem um padrão de repetição na nossa vida e que podemos ter dificuldades de identificar
e evitar que essas situações voltem a ocorrer. Voltem a se repetir. E com isso, poderemos cair no mesmo erro e sofrer as mesmas consequências, os mesmos danos, ou até outros piores. Yaakov percebeu um padrão de comportamento estruturado no ódio com seu sogro e genros, que estava se repetindo da mesma forma que ocorreu com seu irmão Esaú. Com esta situação, Yaakov se posicionou em sensibilidade para ouvir o conselho de Hashem e saber o que ele deveria fazer. As pressões e opressões sobre a nossa vida traz sobre nós alertas, nos mostram de uma forma racional perigos maiores e piores que podem estar se formando ao nosso redor. E ao perceber isso, estaremos mais sensíveis para ouvir, entender e ter força para obedecer os conselhos de Hashem. Observar os sinais ao nosso redor é muito importante, até para direcionarmos as nossas orações, as nossas petições, as nossas intercessões e clamores a Hashem. E assim não seremos enganados, nem confundidos na decisão que precisamos tomar. Matitiah, Mateus capítulo 16, versículo 1 a 3. Então alguns Prushim e Seduquim vieram com o objetivo de pôr Yeshua à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Entretanto, sua resposta foi: quando entardece, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje, acontecerá uma tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem ler a aparência do céu, mas são incapazes de ler os sinais dos tempos. Precisamos aprender a observar os sinais ao nosso redor, porque os padrões se repetem. Estamos vivendo em uma época difícil e não temos como saber com precisão o que vai ocorrer no futuro em breve. Mas sabemos que alguma coisa muito grave está para ocorrer a qualquer momento. Porque estamos vivendo muitas situações inusitadas. E precisamos aprender a reconhecer que as coisas não estão como foram no passado recente. A boa notícia é que, se estivermos dispostos, podemos buscar ainda pelo conselho de Hashem, através de orações, jejum, apresentar as questões, os nossos temores, o que está ocorrendo ao nosso redor, e assim saberemos o que fazer em unidade com a nossa família, como Yaakov o fez. Rocheia nos inspira e alerta pela Ruach HaKodesh para voltarmos ao nosso Elohim, apegarmos à graça bondosa, à misericórdia e justiça de Hashem, que estejamos atentos aos movimentos estranhos que estão ocorrendo ao nosso redor e cobrindo toda a terra. E que sobre essas coisas, que não percamos a nossa esperança e confiança em Hashem através de Yeshua. A Ruach HaKodesh nos convoca nos concede um chamado para cada um de nós por meio do Mashiach Yeshua, para nos instruir no caminho correto a seguir. Para nós fecharmos. Em tudo que Yaakov colocava as mãos, ele prosperava. Porém, pela circunstância
que se formava ao seu redor, ele se preparou rapidamente para ir prosperar em outro lugar. Deixou o lugar onde ele estava, onde estava estabelecido com a sua família, e voltou atrás, aproximadamente 800 quilômetros a pé, com toda a sua família e com todos os seus pertences. E pior, para enfrentar uma questão mal resolvida há décadas atrás com seu irmão Esaú. Você iria? Para você pensar. Muitas vezes Hashem deseja nos levar para o confronto do que nós precisamos resolver na nossa vida, do que deixamos de lado por anos, para corrigirmos as coisas que nem gostamos de lembrar que existem, para não deixar nada para trás mal resolvido. Esse é o propósito. Mas Yaakov sabia de algo muito importante que nós não podemos esquecer, e eu vou relembrar. Bereshit, Gênesis capítulo 31, versículo 5b. No entanto, o Deus do meu pai está comigo. Isso é tremendo. Se estivermos seguindo no caminho de Hashem, Ele estará conosco. Aleluia! E certamente venceremos todos os desafios nessa terra. O investimento de Hashem é para que sejamos pessoas melhores. Porém, precisamos confiar em Hashem, nas suas promessas, que possamos estar prontos para compreender os sinais dos tempos, que tenhamos coragem para buscar o Senhor e saber o caminho a seguir, e forças para obedecer sem questionar, como Yaakov fez, e somente assim seremos vencedores. Existem pessoas que tudo está dando errado, está expondo a própria vida, a vida da sua família, mas insiste em continuar naquele lugar, não volta atrás de jeito nenhum, nem alguns centímetros. Sabem por quê? Por orgulho pessoal, para não reconhecer que fracassou. Irmãos, voltar atrás não é demérito nenhum para ninguém. Não espere alguém morrer do seu lado para você fazer isto. Volte atrás se necessário for. Volte para o Senhor. Ele tem conselhos para você. Errar é humano. Mas persistir no erro é teimosia. Não seja você teimoso. Larga esse osso que está te consumindo. Está te deixando enfermo. O Senhor não tem isso para você. Pelo contrário, Hashem tem algo muito melhor para a sua vida. Busque pela direção dele e ele falará com você. Porque Hashem tem o melhor para cada um de nós. A nossa sociedade está sendo reprogramada para esquecer a nossa própria história. E muitas vezes alteram até a verdade diante dos nossos olhos. Que tem proferido. Pessoas que têm proferido confiar nos relatos do que conhecemos como ciências. Porém, nós precisamos estar atentos aos sinais que Hashem tem dado para nós.
para poupar a nossa vida, para nos fazer o bem, pois sempre Hashem move circunstâncias ao nosso redor para que nós possamos buscar dele a direção correta a seguir. Que você possa estar apercebido do que está ocorrendo neste momento ao seu redor, aonde você está, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. E que você tenha coragem de seguir para o lugar, ou voltar para o lugar que Hashem tem para você estar. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 5/12, teremos uma única paraxá. Vaishlach enviou. Yaakov e sua família estão retornando da casa de Lavan para a terra de Israel para encontrar Esav, marchando em sua direção com 400 homens, pronto para uma guerra. Após preparar a sua família para a pior situação, Yaakov buscou por Hashem e pediu socorro e recebeu instruções, os conselhos do que ele deveria fazer de Hashem. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar com você, cada um de vocês, poderosamente, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça mais uma vez, santo, santo, santo. Nos ajude, Pai, a estarmos apercebidos dos sinais nessa terra, tão importante, para entendermos o que o Senhor deseja de nós. Qual o caminho que o Senhor deseja que nós sigamos e que a gente possa ter força de permanecer na terra pelo tempo que o Senhor definiu e seguir adiante para a Tua presença no tempo necessário. Nós dependemos do Senhor. Pai, o Senhor sabe o que cada um dos meus irmãos tem vivido nessa terra, as angústias, as pressões, as opressões, no lugar que cada um está. Fala com eles em sonho e visão noturna do caminho a seguir, para que eles possam experimentar o selo que o Senhor tem para nós, o selo da Tua Shalom, e seguir, ainda que surja obstáculos pelo caminho, a Tua presença nos guardará e nos fará prosperar. Que cada um possa ter êxito naquilo que o Senhor tem para cada um fazer. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, que assim seja.